quando você vai fazer um orçamento com ele, que ele te cobra, por exemplo, 10 mil reais, aí as pessoas falam, não, quem é pobre sou eu, não é ele. Porque eu não tenho dinheiro para pagar os 10 mil de mão de obra dele. Entendeu? Mas assim, tudo entra também na questão de administração. Entendeu? Não adianta você falar, eu trabalho e ganho 50 mil. Se você não tiver uma boa administração, você não vai ter dinheiro mês que vem. Entendeu? Que nem a gente brinca. Por exemplo, existe a época das vacas magras e das vacas gordas. Se, por exemplo, no tempo das vacas gordas, você não soube fazer uma boa administração, se chegar, por exemplo, um mês aí das vacas magras, 2 meses, que seu trabalho, seus serviços caíram, você não vai ter, você vai falar, e agora? Não tenho... Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar minhas contas? Porque toda empresa, toda pessoa, não importa se é jurídica ou se é pessoa física, ela tem um custo fixo. Por exemplo, aqui no estúdio, aqui você tem um custo fixo de água, luz, se for alugado tem um espaço, câmera, entendeu? Então tudo tem um custo. Então às vezes as pessoas, eles não se colocam nesse local. Então o que acontece? Nesse mercado, tá? Você precisaria, por exemplo, de uma pessoa que entendesse um pouco de elétrica, de automação e da parte mecânica de bombas. E para achar alguém com tudo que manja de tudo isso? É que assim, quem nunca trabalhou na área, ou ele vai entrar, por exemplo, como ajudante, ele vai aprender, tá? Ele fala, por exemplo, eu trabalho com elétrica, ou seja, a parte de elétrica ele sabe. Porque não tem hoje um curso, por exemplo, eu fiz cursos em algumas escolas, inclusive até no Senai, tá? Elétrica mesmo e comandos eu fiz no Senai. Não tem, por exemplo, uma escola que você aprende isso tudo de uma vez. Você não vai aprender tudo de uma vez. Entendeu? Por exemplo, o pedreiro, quando ele se forma em pedreiro, ele por exemplo, vou fazer um curso de mestre de obra. Ele não aprende elétrica no curso de mestre de obra. Ele aprende a fazer uma construção. Se ele manja um pouco, se ele sabe um pouco de elétrica, ele fez um curso por fora. Então, por exemplo, para trabalhar hoje nessa área no qual eu entendo um pouco, no qual a nossa empresa atua, você teve que fazer vários cursos. Então, você teve que fazer um curso de elétrica, outro no ramo de hidráulica, outro no ramo de automação, para você conseguir entender um pouco dessa área. Entendeu? Entendi. E aí, nesses casos, a mão de obra fica cada vez mais difícil de encontrar, né? Sim, a mão de obra assim, fica cada vez um pouco mais escassa, mas por um outro lado também fica um pouco mais caro. E assim, se a mão de obra está ficando escassa porque não tem profissional, a demanda de serviço é grande, e como não tem profissionais, os que tem vão cobrar mais caro. Se você, por exemplo, hoje em dia, tá? Eu sei porque a gente também está construindo lá perto de casa, lá eu vejo alguns vizinhos lá também construindo, mas aí ele falou, eu queria um pedreiro, o pedreiro falou, se quiser esperar, eu tô cheio de serviço, aí vai ter que esperar no mínimo 6 meses. Às vezes você fala, cara, vai ter que esperar 6 meses pro cara vir aqui e acontecer na minha casa. E às vezes, se você não tiver com o dinheiro guardado, às vezes para fazer tudo aquilo que você necessita, você fala, eu contratei o pedreiro para fazer um quarto. Aí daqui a pouco você fala, eu preciso fazer um banheiro. Ele fala, não tenho mais tempo. Eu vou fazer seu quarto porque eu tenho mais 4 obras para mim. As pessoas já estão me esperando. Então, ou seja, você esperou 6 meses. Obra. Você esperou 6 meses e o cara te fez um quarto. Agora que você precisa que ele continue fazendo mais um pouco de construção na sua casa, ele fala, não tenho mais agenda. Porque ele já pegou mais 2, 3 obras. Entendeu? Então, assim, mais ou menos é nesse nosso mercado. Então, às vezes, o que acontece? Existem várias empresas aí, existem empresas até com mais tempo aí, tá? Nesse segmento que a nós, tá? A System Bomba. Então, às vezes você fala assim, mas quantos condomínios existe por aí? Por exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, só na capital São Paulo existe mais de 10 mil condomínios. Então, bem mais. Não, eu tô falando assim, por exemplo, só ali na capital. Nossa. Entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, deve ter aí, vamos colocar um número aí, 50 mil condomínios. Por exemplo, no nosso ramo, não existe uma lei federal que obriga todos os condomínios, tá, a terem uma empresa contratada mensalmente para cuidar das suas bombas. Por exemplo, uma área que é parecida com a nossa, que trabalha também com contratos mensal. São empresas de elevadores. Existe uma lei federal que obriga todos condomínios que têm elevador a ter uma empresa contratada. Então imagina, Juninho, se tivesse uma lei federal que obrigasse todos os condomínios, todos os clientes a terem uma empresa contratada. Ia faltar. Ia faltar. Não ia dar conta. Ia faltar prestação de serviço.
As empresas não iam dar conta. Pelo tanto de condomínio que tem. Por exemplo, a gente conhece muitos condomínios que não tem contrato. Entendeu? Que é voltado um pouco da nossa área. Então, assim, aproveitando essa questão também, por exemplo, de condomínios, contratos, manutenções. Então, assim, de tanta gente trabalhar, fazer as manutenções, foram uma das coisas que nos levaram a estar escrevendo um livro. A princípio, a ideia não era um livro. Eu comecei a escrever, comecei a fazer rascunho. Eu falei, por exemplo, mano, às vezes eu preciso de uma tabela, às vezes preciso de uma informação. Eu falei, agora cadê? Aí você tinha que ir lá na apostila lá ficar procurando. Aí você fala, e agora, cadê essa informação? Então foi a partir daí que eu falei, vou escrever alguma coisa. E aí comecei, através de caderno, através do notebook, escrever. Ou seja, até que hoje nós conseguimos agora em novembro aí fazer o lançamento oficial do nosso livro.